E agora vamos falar de mais alguns indicados do Oscar 2020. Quem será que vai ganhar o melhor filme? Quem será que vai ganhar melhor atriz, canção? E também, quem será que vai fazer as apresentações musicais da noite? Pois é, exatamente. Eu estava vendo esses dias que eles estavam revelando, na verdade, não só as musicais, mas quem vai apresentar, né? Isso é Aí eu já legal. vi ali o Mark Ruffalo e a Gal Gadot. Ai, né? que a maravilhosa a Mulher maravilhosa Mulher Maravilha. Esse ano tem Mulher Maravilha 84. Nossa. Nós estamos ansiosíssimas Vai para ter esse filme. programa inteiro só da Mulher Da Maravilha. Mulher Maravilha, né? E a Gal, meu Deus, ela nasceu, ela foi nasceu feita... pra ser Mulher Maravilha. Exatamente. Antes do intervalo ali, no primeiro bloco, a gente estava falando sobre a Capitã Marvel também. E as pessoas tendem a comparar as coisas. Então sempre vem aqueles posts né? Mulher assim... Maravilha com Capitã Marvel. Sendo que, na verdade, são polaridades da mesma moeda. Exatamente. Todas são somos Capitã versões. Marvel e todas somos Mulher Maravilha também. Exatamente. E você vê que, na verdade, as duas agem, de novo, dentro do amor, né? Mas, Exato. por exemplo, a Capitã... algumas pessoas acharam ela meio sem expressão no filme, não sei o que lá, mas sem falar muito do filme aqui, ela tinha uma coisa assim que ela não sabia direito a sua identidade, né? Exatamente, a personagem, no caso, né? Isso. Ela estava descobrindo quem ela era. Ela só descobre realmente quem ela é, mas ali pro final do filme, né? E ao mesmo tempo que você pega o histórico ali da Mulher Maravilha, A ela Mulher sabe Maravilha já muito. sabe desde o começo. Ela nasceu já numa terra diferente, Sim. sendo assim... As Amazonas, muito né? amada, né? É outra criação. Então você entende, né? Como é que cada uma assume a sua identidade no seu tempo, né? Sim. De uma forma diferente. E as ambas duas incríveis, né? Exatamente, as duas são maravilhosas. Incrível, né? incrível. Vai ter Capitã 2, mas eu acho que vai demorar um pouquinho, né? Porque lançou no passado, então... E Mulher Maravilha lançou já faz uns 2 ou 3 anos, então vai demorar um pouquinho mais pra Capitã 2, né? Esse ano teremos também a da Viúva Negra, Exatamente. que é o primeiro... Viúva Negra, a primeira dos Vingadores, né? Gente, vai ter mulherada de volta aí esse ano, aí arrasando nos quadrinhos dos super-heróis, é isso aí. Esse é o ano da mulher. E, de novo, né? Tem que trazer esse conteúdo, tem que parecer assim, ter mais foco nisso, não porque a mulher tenha que ser maior, mas porque ela precisa ser resgatada. É um resgate. Ela é um resgate, né? E a Viúva Negra é um baita de um resgate, porque Vingadores teve o seu fechamento no ano passado, né? Com Vingadores Ultimato, que está concorrendo a uma categoria dos Oscar, do Oscar, né? E o filme da Viúva Negra vai ser baseado na origem da personagem, que é interpretada pela Scarlett Johansson, maravilhosa também, diva, amamos. que está concorrendo também ao Oscar, né, por História de um Casamento. Ela também é muito versátil. Ela né? é muito versátil. Ela é muito camaleano nos papéis que ela faz, né? Assim incrível. como a Charlize, as duas. Assim como a Charlize. As duas para mim são uma das melhores, assim. Elas realmente elas trabalham muito bem, elas são lindas, elas trazem uma força assim do feminino incrível, né, nos papéis que elas interpretam. É incrível mesmo, incrível. Então, eu acho que outra personagem feminina e que trouxe isso para os filmes é a nossa maravilhosa Judy Garland. Ai, Judy incrível, interpretada Mágico aí. de Oz. Mágico de Oz é um filme que mexe com a gente, Meu né? Deus, a minha infância a foi nossa Mágico infância, de Oz. Né? Mágico de Oz, a gente tem uma memória afetiva muito grande, né? E na verdade nem é realmente da nossa época. Não, é da época das nossas avós. Exatamente. Foram elas que nos ensinaram a ter esse amor por Mágico de Oz. Sim, exato. Nossa, a minha avó era bem louca também. Ah, minha avó Você também. pega Noviça Rebelde, esse tipo de coisa. Tudo da época aí, Exatamente. Tudo Ela da Metro Goldwyn Mayer, que é uma Isso. empresa de cinema que trazia filmes incríveis, lindos, mas infelizmente também, assim como a Fox News, ela traz, assim, ela também tem um lado sombrio. Essas histórias sempre tem o lado sombrio. E as pessoas não sabiam, né? E a gente precisa saber que elas existem, isso, né? Transmutar, não é esconder, é transmutar essa energia. Vamos falar sobre isso para transmutar isso que aconteceu. Limpar, né? Para seguirmos de uma outra maneira. Exatamente, né? E Judy é um filme que está concorrendo também. Está concorrendo o Oscar, a Renée Zellweger, que é a eterna Bridget Jones, ela faz o papel da Judy. Ela tá concorrendo a melhor atriz e eu acho que ela vai ganhar, porque ela tá incrível, ela ficou muito parecida fisicamente, ela cantou as músicas, porque às vezes o ator tem a opção de dublar, como foi em Bohemian Rhapsody, que o Rami Malek dublou o Freddie Mercury, porque realmente não tem como imitar Freddie Mercury, né? Mas a Zellweger, ela realmente cantou, tem a versão dela no YouTube pra ouvir.
Gente, ela traz, assim, um sentimento que... Judy é um filme que mexe, assim, com você. Porque você tá acostumado a ver o lado glamuroso da Metro-Goldwyn-Mayer, da Judy Garland, do Mágico de Oz, que é uma obra icônica e atemporal. E daí você espera encontrar um pouco dessa magia no filme, mas você não encontra essa magia. Você encontra justamente esse assunto que você tem que transmutar, que é a questão da dor, a questão de ser trabalhada. Você encontra muito a questão de problema da a cura da mãe, sabe? Da criança, da mãe, porque a história da Judy é o seguinte: ela não tinha uma boa relação com a mãe, ela tinha uma boa relação com o pai que morreu jovem. Ela perdeu o pai jovem e foi o pai que descobriu ela cantando, que ela começou a cantar criancinha, assim, com acho que menos de 5 anos, daí o pai apoiou, e daí ela tinha outras irmãs que apoiaram, então elas cantavam, elas faziam uma turnê, elas eram do interior. Elas cantavam. Isso não é mostrado no filme, isso aqui tá lá no texto com mais fermento, lá em... Do www.seriocooks.com.br. Exatamente, que conta um pouquinho da história da Judy, que ela foi descoberta pela Metro-Goldwyn-Mayer por causa da voz. Ela tem, assim, esse a mais dela, é o vozeirão, é o cantar, assim. Foi isso que encantou e que abriu muitas portas para ela, porque ela começou cedo. Então, ela já tinha esse dom dentro dela. Imagina uma criança de 5 anos fazendo show com as irmãs mais velhas e arrasando, assim, fazendo musical e tudo mais. Mas o papel de destaque dela foi com o Mágico de Oz. E só que quando ela foi contratada, ela já tinha uma relação ruim com a mãe. Então, foi muito fácil, assim, pro pessoal, pra equipe que já não trabalhava muito bem com os atores nessa época, de ter aquela questão do assédio emocional, psicológico, sabe? Se você vem já de uma relação atribulada, né? Isso, aí o que ela fazia? Ela meio que se jogou no trabalho, mas de uma forma vulnerável, não positiva, assim. Então ela tinha rotinas de trabalhos exaustivas, ela não podia comer, ela era incentivada a tomar remédios que inibiam o apetite, porque ficavam falando, porque você não é a mais magra, você não é a mais bonita, teu nariz não é o mais perfeito, mas você tem a voz, né? Então você vai continuar trabalhando aqui. Olha só quem que fala isso, uma criança de 15 anos, gente, pelo amor de Deus, que horror. E ela é linda, que defeito que tinha ali? Pois é. Um absurdo. Mas e daí, o problema é que apesar dela ter um legado lindo, trabalhos incríveis, musicais, shows, apresentações, você vê no filme retratado o quanto essas ações que ela teve na infância reverberou na vida adulta. Ela não conseguia dormir, ela não conseguia comer, ela tinha problemas de relacionamento. E o que ela só queria, era ficar com os filhos de boa, em família, assim, era isso que ela queria. Ela queria poder dar para os filhos uma coisa que ela não teve da mãe, só que ela não recebeu. Só que ela tinha problemas porque ela não conseguia, assim, sempre ter o financeiro para ter a guarda dos filhos. Então, eles precisavam se mudar muito. Ela casou várias vezes, errou, caiu, mas levantou várias vezes também. E o filme traz um pouco disso, né? É aquela coisa de... Quando você não trabalha as suas questões da criança interior... Você vai acumulando. E você não consegue ir pra frente direito. Aí, às vezes, ela acabava colocando um pouco da culpa do que ela estava sentindo e da expectativa que ela queria no marido. Então, ela não dava certo, o casamento acabava, casava de novo. Isso também é um problema. Às vezes, você precisa saber se completar. Só que ela foi criada de uma forma onde ela não aprendeu isso e não ensinaram. E os próprios agentes, eles exploravam muito, era horas de trabalho, ela não dormia, ela não comia, como eu já comentei, então é triste saber esse lado. Mas, ao mesmo tempo, você vê o legado que ela deixou e essa mensagem pra gente poder seguir um caminho diferente, né? Isso que é legal, né? Embora ela tenha sofrido tudo isso, nós que estamos assistindo os filmes dela, olha quanto positivo, né? O quanto a gente foi estimulado e motivado pelos filmes dela, né? Isso que exatamente. Fica aquele positivo, né? Que bom que né, tem essa mensagem. Além de ter essa memória afetiva da questão das nossas avós, que amavam a Judy Garland, que tem as músicas, né? Eu tenho uma história, assim, muito, assim, próxima, pessoal, com a questão do Mágico de Oz, porque era a minha brincadeira preferida com os meus avós. Era ir no Bosque do Papa, aqui em Curitiba, brincar de Dorothy. Ah, perfeito. E o Bosque do Papa é perfeito. E o Bosque do Papa lembra a estrada de Oz, só faltava ser amarelo, mas para a imaginação da criança, né, aquilo já é Oz, né? E daí eu ia de cestinha, e daí o cachorro lá de casa chamava de Totó, então é uma relação, assim, muito afetiva. Então eu confesso que eu saí tão triste do filme, porque mexeu um pouco com essa memória, mas depois eu até conversei com um amigo nosso, o Alexandre, do Ultimato do Bacon,
E ele falou assim, mas não fica triste, porque olha o legado bonito que ela tá deixando e olha a memória que você tem com a sua avó, isso não muda. E realmente não muda. E ainda você celebra ainda mais aquele legado, né? Exatamente, celebra aquele legado, né? Você pega o teu sapatinho de rubi, bate 3 vezes e lembra de Oz de uma forma mais doce possível, né? Nossa, é maravilhoso. Quantos ensinamentos a gente pode tirar do Mágico de Oz, Quantos ensinamentos. Dá pra gente, inclusive, fazer um programa só sobre o Mágico de Oz, né? A gente tem muitos programas planejados. Ideias. E você falando dessas questões da Judy com a mãe dela também, isso também me lembrou a questão nós temos o fechamento aí de Star Wars, né? A sessão de Skywalker, que está concorrendo também num dos categoria técnicos ali, né? E a questão da Princesa Leia, né? Gente, o que é a Princesa Leia? A Princesa Leia é uma pessoa que há muitos anos, em uma galáxia muito, muito distante. Uma personagem, né? É uma personagem que há muitos anos atrás representava uma princesa, mas que não ficava no seu papel de princesa. Ela era uma princesa que ia à luta, que ia lá na guerra, uma coisa que a gente vê hoje, né? Exatamente. Mas a gente não via no passado, nas histórias antigas. A princesa ficava sentada ali, príncipe encantado. Não é isso, galera. Princesa Leia, ela se tornou general, ela liderou a rebelião da luz. Leia era uma trabalhadora da luz, não é mesmo? Exatamente, principalmente nesses últimos 3 filmes, né? Com certeza, que isso fica muito forte. Traz ela como essa general mesmo, né? Exatamente, como uma general, né? A Leia, no começo da saga, ela teve ali um crush no Han Solo, que é um dos personagens mais legais também da série, porque ele é engraçado, ele é leve, ele solta, né? Sim, ele completamente solta. O Han, ele só vai. O Han é massa, né? A gente aprende muito com o Han Solo, né? E daí eles têm um filho, que é o Ben Solo, que se tornou, assim, o vilão dessa saga nova, né? Pra quem aí não sabe, a Leia e o Luke, eles são filhos do Darth Vader. Luke é meu father. Exatamente. Não é spoiler, gente. Não é spoiler, pelo amor de Deus, né? Faz muitos anos, a gente nem tinha nascido, né? A gente já nasceu com as pessoas falando Luke I'm your father. E parece que nem é essa citação, né? Não, pois é, essa citação falaram tanto, mas não é exatamente assim. Mas já virou meme e tá aí na internet aí pra ser apreciado, repetido e falado, né? Eu quero que a gente fale um pouquinho mais do Ben Solo e tudo mais. Vamos ver, Camila. Mas antes pra gente... Porque a gente se perde, né? É que as coisas vêm, né? A gente tá aberta aqui, né? É um mosaico, a gente só vai indo, né? Você tem que estar... Não tem como separar em capítulos. Não tem, porque o entretenimento é tudo, né, gente? No máximo blocos. Né? É isso aí. Mas a questão da Princesa Leia, e que me lembrou isso com a Judy, porque a Carrie Fisher, que é a atriz, né, da Princesa Leia... Carrie Fisher também teve altos problemas, né? Nossa, a relação com a mãe dela, extremamente... A Debbie Harry, né? Exatamente, que era também já famosa. Também famosa desse meio hollywoodiano da época, e era complicado, terrível a relação dela também com o padre. E a Debbie Harry também já casou outras vezes também. Tem a Carrie Fisher, ela fez um especial para HBO, que era um stand-up. Ela já mais velha, né? Isso, com stand-up. E assim, é engraçado, só mas que é triste. A história dela é muito triste. Ela teve altos problemas com drogas e tudo mais. E ela também escreveu um livro, O Diário da Princesa, se eu não me engano, que falando exatamente dessa época dela mais jovem, trabalhando em Star Wars. E era exatamente essas mesmas coisas, assim, das pessoas... De tudo que era limitante para ela. Você não é bonito o suficiente, você não é magro o suficiente. Mas dizem que também era difícil trabalhar com o George Lucas, né? Que ele também fazia uma pressão ali em cima das atrizes, especialmente das mulheres, dos atores no geral, mas das mulheres, porque o ator que faz o Luke também tem reclamações. Mas a Carrie Fisher tem mais ainda, né? Da questão de emagrecer. Aquela cena da Slave Leia. Porque eu não quero uma dobrinha nessa cena. Gente, vai tomar banho, né? Isso também traumatizou bastante Traumatiza ela, uma pessoa, imagina. Porque todo você esse tem que trabalho ganhar dinheiro fez... pra pagar as contas, que nem a Judy, por exemplo. Ela não queria fazer turnê. A turnê de Londres. Ela queria ficar com os filhos, né? Ela precisava de dinheiro pra poder ficar com os filhos. Aí com a Carrie Fisher, eu pensava, ela precisava ganhar o dinheiro ali do trabalho pra sobreviver. E fazia muito mal pra ela, porque, né, ela ficou conhecida por muito tempo que o marketing que era feito em cima da Princesa Leia era a Slave Leia. Era a Slave Leia, que é só um pedacinho que um pedaço um pedacinho do terceiro ali, né? Sendo que a Leia representa muito. Muito, muito, muito. Ela falou que ela teve problemas também com o cabelo, né? Que hoje em dia é icônico, né? Mas teve altas tretas, né? ali. O penteado galáctico.
E é a mesma coisa da Judy, né? A gente fica triste, né, com essas coisas, tudo que rolou. Inclusive, imagine, a Carrie e a Debbie Harry, elas tinham... Debbie Harry não. Debbie Harry é a blonde. A gente tá confundindo o nome, desculpa aí, gente. É Debbie, mas é Debbie... É Debbie. É a mãe dela, a mãe da Carrie Fisher. E elas, embora... Debbie Reynolds. Reynolds, isso, Debbie Reynolds. Demora um pouquinho, mas vem. Debbie Harry é blonde, uma cantora maravilhosa. Outra pessoa. Não é ela, tá? É a Debbie Reynolds. E, assim, embora elas brigassem tanto e fosse essa relação disfuncional, elas tinham uma energia tão forte ali que a Carrie Fisher morreu, deu uma semana a Debbie morreu também. Porque era uma meio que sustentando a outra. Exatamente. Ali, né? Isso acontece muito em casais mais antigos, né? Que são casados há muitos anos. Quando um morre, o outro logo em seguida também. Porque é que nem você falou, né? Um sustenta o outro por tantos anos que não consegue ficar assim, né? Uhum. E por falar em sustentação e a Princesa Leia, agora vamos voltar para a trama. Vamos voltar para Ben Solo. Ben Solo, exatamente. Eu odiava o Ben Solo. No último filme eu até pensei, puxa vida, coitado, julguei mal o menino. É tipo o Snape, né? Tipo o Snape, exatamente. Harry Potter. Você odeia ele muitos anos. Aí você entende ali que ele tá travando uma batalha interna tão grande e fazendo as cagadas sem consciência, que quando ele toma consciência, você fica com dó, né? Você exatamente. Pensa, puxa vida, que dó. E que esse que é o percurso do Ben Solo, né? Aí do Kylo Ren, né? No último. Também não podemos dar muitos spoilers. Porque ainda tá em exibição também, né? É um filme recente, agora de dezembro, né? Eu acho que deve ter bem poucas salas, na verdade. Mas ainda tem, né? Uhum. Então não vamos falar muito, assim, quem sabe... Vamos falar um panorama geral aí, Cami. Exatamente. E a questão do Ben... Exatamente isso. Foi um erro, foi uma confusão e por ele... Mal entendido, uma falta de diálogo familiar. Exatamente. Olha como dá treta não conversar em família, galera. Foi uma situaçãozinha que se fosse conversada ali, dava ter boa. Isso. Só que daí não foi conversado. Mas não teria história também, né? Não teria filme, não teria saga. Teria filme. E daí ele fugiu, e daí ele, por não querer lidar com isso, foi começando a fazer lidar com as cagadas, né? As porcarias, foi dando porcaria. Assim, eu acho que ele seria um Sonserino, né? Ele foi... É verdade. Deu uma treta, ele é uma força, para que lado que eu vou? Ah, meu Deus do céu, tô sozinho, vou fazer cagada. Esse é o vou me aliar aqui. Vou me aliar. Uhum. Né? E em contrapartida tem a Rey, que daí ela puxa o lado da força da luz, né? Exatamente. E daí também não vamos dar spoiler, mas tem essa questão familiar dela. Gente, também. Coisa... é treta, galera. Meu Deus do céu, você assiste a Ascensão Skywalker e você vê essa parte familiar e você fica... Meu Deus. Exatamente. Meu Deus, é isso mesmo? É isso, produção? E exatamente assim, realmente, aí você vê assim como... Porque é uma escolha o caminho que você segue. É uma escolha, exatamente. É uma escolha, galera. Não importa o seu biológico, não importa a sua família, a sua linhagem. É sempre uma escolha, É sempre uma escolha, a sua escolha ali da sua alma, do seu coração. Não é do que estão mandando você fazer, não é do que a sua linhagem manda você fazer. A programação, é uma programação que você pode quebrar, né? Se você quiser. Se você quiser. Só querer, galera. São escolhas diárias que você faz, né? E a questão... O Star Wars... Bom, teve muita gente que não gostou desse último Star Wars, né? Eu acho que assim... Eu acho que as pessoas não entenderam, como a maioria dos filmes que a gente gosta... Também, né? Que as pessoas não captam algumas nuances. E ia acabar. Tinha que acabar. Ia acabar de algum momento, né? Os Jedi uma hora iam acabar. Exatamente. Né? E daí também tem essa questão que teve os dois diretores. Eu normalmente, nem lembrava disso, sabe? A gente não liga muito pra essa parte. A gente quer ver a obra final e o que ela quer dizer. O que essa narrativa quer me falar. O que tá ressoando com a gente ali, né? Então tem o Dorival, que faz parte da nossa equipe do serial. Ele é mais ligado, assim, nos técnicos e tal. E dele estava falando algumas coisas que, teoricamente, seria uma briga entre os dois diretores, e a gente já concebeu de uma outra maneira, né? Exato. De uma maneira mais holística, né? Adoramos esse mundo. Essa é a nossa visão, essa é a nossa vibe. Então, assim, não importa muito essas partes técnicas, a gente vê a mensagem final. E eu acho que, como mensagem final, esse último Star Wars foi muito bom. Ressoou demais. Meu Deus do céu. Vamos lá, né?
E tudo isso que a gente tá falando se conecta de uma maneira ou de outra no Oscar. Que nós queremos fazer um convite para vocês. Na quarta-feira, às 7h30, nós vamos estar ao vivo na nossa página, lá no Facebook. Procura lá Serial Cooks, com alguns amigos também que trabalham aqui nessa área do entretenimento em Curitiba, fazendo um bate-papo do pré-Oscar, as nossas expectativas e tudo mais, o que a gente espera. Vamos conversar uma coisa bem legal. E convidamos vocês a participarem lá pelos comentários. A gente vai estar respondendo, conversando, interagindo. E agora, para fechar o nosso programa, nós queremos chamar a música Over the Rainbow, da Judy Garland. E até o próximo programa, galera. Boa noite. Boa noite.